Nenhum espectador. Aumenta um pouquinho o som. Olá de novo, quanto tempo? Olá! Tudo ótimo, e você? Tá tudo bom? Estou ótimo. Bom, vamos lá então, tá bom? Boa noite, meus caros nerds, geeks e apreciadores da arte. Eu sou o Paul Henry e apresento a vocês uma conversa que nós chamamos carinhosamente de Impacto Geek. Bom, serão abordados alguns temas aqui bem interessantes da cultura pop, da cultura geek, coisas relacionadas a fandom e muitas coisas dessa nossa arte, dessa nossa tribo cosplayer, nerd, geek, como já dito. Hoje eu chamo ela, mulher, professora, geek, nerd, cosplayer e que tem uma propriedade assim absurda para falar de todos esses temas. Como vocês, Que honra! Maionese, inclusive sou super fã. Paty, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos e vamos lá, né, nessa viagem. Por favor. Paty, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, quem é a Paty Maionese, fala aí para encher aí o coração dos nossos adoráveis nerds que estão nos acompanhando nesse momento. Pate Maionese foi uma ideia baseada no desenho Doug, né? Quem não lembra do Doug, né? E eu precisava de um user fácil, porque quando você vira cosplay, as pessoas pedem muito as suas redes sociais e essa coisa. Eu falei, por que não Pate Maionese? Isso é tão fácil, né? E daí Sim, veio a Pate Maionese, as pessoas me conhecem mais por esse user do que pelo meu nome real, né? Que é Driele, não faz sentido nenhum, meu nome não é Patrícia. E eu acredito que a Paty seja uma mistura de vários fandom, várias paixões, quadrinhos, livros e séries e filmes, e ela transforma tudo isso em uma alegria para ela. fantástico, fantástico. Isso é muito legal, tá, gente? Geralmente quando a pessoa ela entra nesse mundo, ela acaba adotando de fato ou algumas características ou o próprio nome mesmo de algum personagem da infância. Isso é muito característico e foi isso que a Paty Manese fez. E é fantástico. Eu tenho a honra de ser amigo dela, né? Além de fã, e eu não a É chamo muito pelo nome, fofa. eu a chamo como Paty mesmo, né? Paty. Acaba ficando, é uma coisa fica forte mesmo, né? Bom, Sim. e é muito fantástico. A gente vai abordar alguns temas, como eu já disse lá no começo, tá entrando algumas pessoas, então eu só vou passar novamente, tá bom? Nós vamos falar algumas coisas referentes à nossa tribo geek e cosplay, tá? Então vamos abordar alguns temas que às vezes a gente tem um certo conhecimento, mas não tem um aprofundamento, ou às vezes nem sabemos o significado de algumas palavras, enfim, às vezes praticamos algo e não sabemos. Então a gente vai tentar Sim. abordar da melhor forma possível, e eu convidei a Paty Maionese para fazer parte disso, e eu espero muito que vocês fiquem até o final e gostem do conteúdo aqui que a gente vai passar para vocês, tá bom? Paty, cultura pop. A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura pop, né? Antes de falar da cultura, eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho o que, que é cultura, né? Às vezes a gente Sim. fala e a gente não sabe ao certo o que, que é cultura, a sua base inicial e o que, que ela é hoje, né? Ah, bom, ela vem do latim, né? Ela basicamente ela é algo que cativa o conhecimento ou busca do conhecimento, né? A cultura ela é isso, ela busca, cultiva o conhecimento. Tudo que está à nossa volta hoje é algo cultural, desde música, roupas, alimentos, comportamentos. Então isso Sim. tudo ele entra como uma base elementar, como um elemento cultural, né? Então isso é a base da cultura. A cultura ela é dividida hoje em duas partes. Existe a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita,
é uma coisa mais restrita, né? Antigamente as pessoas falavam que ela era uma cultura burguesa, né? Porque é uma coisa um pouco mais privada. Exemplos disso por exemplo, uma apresentação de ópera ou uma orquestra, piano. É uma Sim. coisa, né? Que não está no dia a dia de todo mundo. É um público muito à parte. É uma coisa Não era muito acessível, né? não, exatamente, nem todo mundo tem esse acesso, né? Então, a erudita é basicamente isso. E a popular, como o nome já explica, né? É uma coisa que todos têm acesso, é uma coisa que já está na boca do povo. O exemplo disso é o próprio folclore, algumas músicas como o funk, diversos outros elementos, né? Mas existe também a nossa adorável cultura pop, que é uma vertente de tudo isso que a gente já explicou e que é o que a gente quer explicar para vocês hoje. Eu vou passar a bola para a Paty explicar um pouquinho para vocês o que é essa cultura pop, que às vezes a gente fala tanto e às vezes E mesmo nós não. não sabemos o que é, né? Paty, é com você. Sim. A cultura de massa e a cultura pop, elas são muito sinônimas, né? A cultura pop, na verdade, é uma palavra mais contemporânea que a gente utiliza para mostrar todo esse trabalho cultural que nós temos disseminado dentre a população, tanto da comunidade quanto o que nós acreditávamos ser só a erudita que estava ali. E essa transformação se deu com a era digital também. A gente pode ver com os quadrinhos que pessoas de baixa renda conseguem ter acesso, pessoas de alta renda conseguem ter acessos de maneiras diferentes e muito disseminado na população brasileira e mundial. Então você pode ver a cultura pop como aquilo que a massa se apropria, né? E que ela tem acesso de diferentes formas, de diferentes maneiras, ter conhecimento àquele material, sendo ele diversos, né? Eu não falaria assim melhor que isso. Você arrasou na explicação e é isso aí, Paty. Paty, o que nós somos, nos intitulamos hoje, que é pessoas geek, né? Somos geeks. E muitas vezes nem Sim. sabemos o que é geek. É uma vertente, acaba sendo uma vertente da própria estrutura da cultura pop mesmo, né? Mas o que é o geek, né? O... A palavra ela teve seu primeiro registro em 1876, né? Naquela época, ela era um sinônimo de bobo, uma coisa boba mesmo, né? E um pouco depois, posteriormente, ela passou por uma mudança e ela foi direcionada a artistas de rua que faziam coisas muito diferentes, né? Eu vou citar até um caso aí de artistas que eles arrancavam cabeça de galinha na rua, na frente das pessoas. Era uma coisa Eram performistas, né? exatamente. Depois teve uma mudança um pouco mais para frente, décadas depois, existiu mais uma mudança, né? Elas foram para os Campers Geeks, que eram pessoas aí que a Paty tem muito, ela sabe muito dessa parte, inclusive, que eram pessoas. Comedores de bugs. Pronto, ela explicou tudo. E só em 1990 o geek ele se aproxima do que hoje nós conhecemos do que é realmente o geek, né? O geek ele passa por muitas evoluções, ele vem evoluindo inclusive nos dias de hoje, então ele acaba recebendo muitas atualizações de fato, porque a nossa tribo, o que nós falamos, o que é ser geek, é algo que vem crescendo muito. Há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha nós não tínhamos tantos recursos, nós não tínhamos tanto conteúdo para se trabalhar, para fazer isso crescer, né? Então o Geek Uhum. ele vem se atualizando. Paty Maionese, a nossa adorável mística, ela vai agora pegar essa deixa do Geek e vai falar pra gente o que é o Geek nos dias de hoje, Paty. Olha, o geek nos dias de hoje é aquela parte do nerd que as pessoas sempre aceitavam, né? Aquela coisa que, tipo, eu não sou nerd, porém eu leio quadrinhos. Então, quando a gente recebeu essa palavra geek, quando as pessoas receberam essa palavra geek, foi tipo assim, cara,
eu sou geek. Por quê? Porque eu curto quadrinhos, eu não vou tão bem na escola, mas eu assisto filme, eu não sou tão viciada, mas eu assisto série. Então você tem essa palavra, ela veio para mostrar que eu curto essa cultura de ficção científica, de desenhos e cosplay e action figures. Então, ela veio para mostrar que você tá ali, mesmo você não sendo, tipo, igual a todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Eu lembro que minha mãe, ela virou para mim, quando eu tava com um quadrinho da Mulher Maravilha, ela virou e falou assim, nossa, eu adoro a Mulher Maravilha. Eu sou uma geek também, não sou? Eu falei, você gosta da Mulher Maravilha, você se aprofunda na história da Mulher Maravilha, e aquilo é da cultura pop, aquilo é da cultura geek, né, dos livros, quadrinhos e jogos. Então, se você se aprofundar naquele personagem, naquela mídia que você gosta, você já está inserido, independente do seu nível de conhecimento sobre aquela mídia. A palavra geek, ela veio para isso. Maravilhosa. E reforçando, né, que o que a Paty mesmo já disse, às vezes as pessoas têm medo de se apropriar do geek, né? Porque não tem tanto Sim, conhecimento, ou porque, nossa, um exemplo, os quadrinhos dos Avengers, Vingadores, ou dos X-Men, mesmo que são quadrinhos populares da Marvel Comics, eles começaram muito tempo lá atrás, e as pessoas, eu conheci uma pessoa que me falou, eu não vou me apropriar tanto porque eu não li os primeiros, os primeiros quadrinhos. Isso é insano, gente. Não existe isso. Desde que você goste daquilo, você consuma esse tipo de material, você já é característico. Então você já é um geek, entende? Então sim. a gente não precisa ter medo de se apropriar dessa coisa tão linda que é ser geek. Bom, falamos um pouco da cultura pop e do que é ser geek. Mas agora a gente vai falar um pouquinho também do cosplay, né? Que inclusive é o que a nossa adorável Paty Maionese está nesse momento caracterizada. Inclusive, só um comentário à parte, o cosplay não poderia ter caído melhor para ela de mística, né? Ah, Porque cosplay é justamente isso, você conseguir dar vida ao seu personagem, e não só um personagem. Se você gosta de três, cinco, você pode variar, você pode fazer quantos você quiser. Você se transforma nele, né? E é justamente o que a Mística faz nas sim. HQs, né, nos filmes. Ela se transforma em que ela quer. Então ela é uma cosplayer mutante. Eu sou uma cosplayer mutante, né? Um ponto aí, só dando uma pausa no assunto cosplay. A Bruna lembrou a gente do nerd, né? Do que é ser nerd, da diferença do nosso nerd para o nosso geek. Isso também é uma coisa muito importante, né? Porque antigamente tanto o geek quanto o nerd eles já foram usados de uma maneira pejorativa. A gente tem uma alta aceitação do que é ser nerd quando você vê que o seu poder cognitivo é muito maior do que o esperado, do que o normal, né? E o geek, ele tira a sua responsabilidade de ser uma pessoa de conhecimento filosófico e conceitual. Então, você tem essa diferença entre eles. E é como eu sempre digo, o geek, ele é visual. Ele vai adorar uma camiseta estampada, ele vai adorar um cabelo colorido para lembrar de Scott Pilgrim, ele vai adorar uma action figure. O nerd não necessariamente precisa disso. Para ele consumir a obra, a filosofia, é uma coisa fantástica que já vale por tudo, né? Sim. Tem E essa. é exatamente isso. Eu, Bruna Pires, obrigado por nos lembrar. É uma coisa que é muito importante explicar mesmo, né? E como a Paty disse, eu gosto muito de pensar da seguinte forma. O nerd, ele geralmente, o cara que é nerd, ele é mais introvertido, ele é mais na dele, ele não gosta tanto de uma exposição. Então, geralmente, o cara que é só nerd e não é geek, ele, por exemplo, talvez ele não se interesse tanto em ser um cosplayer, por conta da exposição. Isso não é uma regra, mas isso acontece geralmente. E o geek não. O geek, ele é o doido da cultura pop, ele pode até ser nerd e geek, mas ele vai gostar, por exemplo, de andar com uma camiseta do Justiceiro, um boné do Capitão América, ele gosta de estar ali no meio. Então, geralmente, você vai ver um cosplayer, ele é geek.
né? Então, Sim. porque tem que ter o conhecimento para você ser cosplayer, que inclusive é o nosso próximo assunto. Então, eu penso um pouquinho dessas duas formas. E você pode ser os dois, tá? Não, você não é uma Sim. rivalidade, nada a Um não ver. anula o outro. Não anula de forma nenhuma. O geek pode ser nerd, o nerd pode ser geek e somos felizes iguais. Sim. Bom, Paty Maionese, ela tá de cosplayer da Mística e a gente vai falar um pouquinho do cosplay, né? O que que é o cosplay? A diferença entre cosplay e cosplayer. Nossa, no começo eu particularmente ficava confuso, falava tudo errado. Ah, eu quero fazer cosplayer, cosplay e não sabia o que que era. E é uma dúvida muito importante aí de ser tirada, né? Bom, então vamos lá voltar. O significado real da palavra cosplay, né? Quando, quando ele foi criado, a palavra cosplay ela é uma junção de duas palavras em inglês, e costume e play, que significa fantasia, costume, e play é jogar ou brincar, né? Então, acho que já se explica. Brincar de se fantasiar. Isso quando foi criado lá atrás, essa palavra. Só que nos tempos de hoje muitas coisas mudaram. O cosplay ele não é só uma fantasia, como inicialmente era, né? Hoje o próprio nome cosplay ele é um pouco inapropriado porque nós fazemos, a arte que nós fazemos, né? Porque existe um conhecimento em cima, existe todo um processo de criação, estudar o personagem, se caracterizar como tal, e há Uhum. muito amor, principalmente muito amor. Então, Sim, tem que ter. se fantasiar e ser cosplayer são coisas extremamente distintas, não tem nem relação. Então, por isso que o brincar de se fantasiar, que é a origem do nome cosplay, eu digo que ela é um pouco inapropriada para os dias de hoje. Que, né, como eu disse lá no começo, estamos em um processo de evolução. Né? Paty Maionese, nos explique um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre o que é um cosplay. Nos tire as dúvidas sobre cosplayer, o que é cosplay, senão as pessoas vão falar o que eles estão falando. Então, fala, Sim. passar para você a bola aí, nos explicar um pouquinho melhor o que são essas coisas, o que são esses conceitos e por que é tão diferente entre fantasia e cosplay. Então, a gente já começa diferenciando o cosplay do cosplayer. Driele, Paty Maionese é cosplayer. Cosplayer você coloca como um adjetivo a pessoa que está caracterizada pelo personagem. O cosplay, ele é a peruca junto da roupa, junto da segunda pele, junto da tinta. No caso, eu posso estar vendendo, eu posso trocar meu cosplay. Então, você tem essa diferença toda vez que você for se direcionar ao cosplayer e ao cosplay, que é o que ele está usando no momento, né? Nós temos também que diferenciar uma fantasia de um cosplay, porque eles têm uma diferença visual muito grande. Você pode perceber que uma fantasia ela vai priorizar o conforto total. Então, por exemplo, uma fantasia de Mulher Maravilha para o Carnaval. Se você pesquisar como fantasia, ele vai te trazer trajes que sejam leves, que sejam feitos de tecido ou couro, alguma coisa do tipo, mas que não o objetivo da fantasia não é chegar próximo ao personagem, chegar no nível de caracterização mais próximo que der. A fantasia ela vai te proporcionar um conforto para você se divertir e não uma seriedade para fazer aquele personagem. Agora, o cosplay, quando você fala no cosplay de Mulher Maravilha, é você tentar chegar o mais próximo do personagem, tanto na atuação quanto em roupas e tecidos, que você esteja orgulhoso daquilo que você esteja vestido. Foi o máximo que eu consegui chegar para ficar mais parecido com a personagem Mulher Maravilha. Então, se você pegar um cosplay, se você jogar, por exemplo, no Google, cosplay Mulher Maravilha e fantasia Mulher Maravilha, você vai ver a diferença clássica. Porque você usar uma armadura, eu fiz a Gamora dos quadrinhos, não é uma coisa fácil. É uma coisa que te limita em movimentos, te limita muito. Agora, você usar uma fantasia,
uma roupa que simule uma armadura totalmente diferente. Então, você tem essa bifurcação quando se trata nessa customização de roupa para cosplay e uma fantasia. O Marco tá aí, o Marco pode falar sobre tecidos, que ele é maravilhoso e ele pode assinar aí embaixo qual tecido é perfeito para o cosplay e o outro para fantasia. Exatamente, Marco é maravilhoso. Comenta aí embaixo, tá, Marco? E agradeço muito o comentário, a interação aí de todos que estão assistindo. No final, a gente, inclusive, vai abrir um pouquinho aí para vocês falarem da experiência de vocês, ou fazerem perguntas, tá bom? Então, interajam conosco. A Bruna comentou aqui. É necessário tempo de estudo? Vocês utilizam cursos para aprimorar os personagens? Olha, referente a cosplay, vamos pensar assim, o primeiro passo para você se tornar um cosplay é você conseguir se montar, né? Se transformar. Então, a partir desse momento que você consegue se transformar no personagem, você vai querer aprimorar maquiagem. Curso de maquiagem é uma coisa interessante quando você fala de cosplay. Você tem curso de costura, e várias outras áreas que você pode se aprofundar para poder produzir o seu cosplay. Para você ser cosplayer, não necessariamente você precisa ser um ator, mas se você souber atuar, é uma coisa que vem a calhar. Exatamente. Só um adendo aí. Existem as pessoas também que nós chamamos de cosmakers, né? Que são pessoas que elas trabalham para criar a questão do traje, a questão da peruca, a questão de todos os acessórios aí que um cosplayer vai precisar para dar vida ao seu cosplay, ao seu personagem. Então também existe tanto o cosplayer e o cosmaker que cria, Sim. né? Então também tem isso. A Bruna perguntou alguma coisa, teatro. Ah, tá, ela só complementou aqui, teatro, interpretação, ok. Paty, vamos emendar aqui com a pergunta do Marco. Uhum. Paty, conta um pouquinho do seu processo de maquiagem, preparação de pele, etc. Muito boa pergunta, por sinal. Paty, toda sua. Sim, então, referente à body paint, a pintura corporal, se você for parar para pensar, ela é uma maquiagem, sim, só que ela precisa de alguns cuidados, porque você está tampando os poros da sua pele, você está se pintando completamente, dependendo do traje que você estiver utilizando, a maquiagem vai derreter e ela vai transferir. Então, é uma coisa que você precisa pensar antes para poder investir na maquiagem certa, porque você vai se pintar, né? Aqui eu só estou com o rosto pintado, aqui é uma segunda pele, tá, gente? Não pintei aqui. Então, na minha pele, antes, eu uso demaquilante para tirar a maquiagem que eu estiver. Eu tenho óleo que tem algumas vitaminas, vitamina C, que eu também passo muito, porque resseca a pele. Então, você precisa meio que cuidar da pele para poder estragar a pele, mais ou menos isso. E o prime, e aí você vem com a tinta que você escolheu, que na pintura corporal nós temos infinitas possibilidades dentre as mais caras e as mais baratas, só que você tem métodos de aplicação para você não ter problemas com seu cosplay no meio do evento, né? Eu já fiz uma mística, inclusive já foi até com o Paulo no nosso primeiro evento, e eu tive uma experiência muito ruim, porque eu não preparei a minha pele para receber a quantidade de tinta que eu estava depositando no meu rosto, né? Então deu muito ruim. E eu não usei a quantidade de prime ideal. Show. E assim, questão da maquiagem, existe toda a questão também às vezes você está em um evento que você fica o dia inteiro, então como é que você faz esse retoque, a questão de você transpirar, quais são esses cuidados que você tem, Paty, para conseguir manter o visual até o final tranquilamente? Então, você também precisa pensar que você precisa respirar um pouco. Então, você ficar em um lugar com movimentação de pessoas muito tempo, você vai começar a transpirar. E como a minha pele é oleosa, eu sempre tenho que parar um pouquinho, ir ao banheiro em um lugar arejado,
dar uma enxugada com um papel ou com uma esponjinha e retocar toda a parte onde eu ver que está muito... a cor tá viva, porque a cor vai ficando viva quanto ela vai ficando molhada de suor ou de oleosidade. Então eu vou retirando toda aquela oleosidade, depois eu passo novamente, aí ela dura mais umas 4 horas direto. Muito legal, Paty, show de bola. Depois, gente, eu vou até falar para a Paty, eu não sei se a Paty chegou a fazer alguns tutoriais de pintura de pele, mas Tô devendo. muito interessante, principalmente para quem quer começar nesse meio cosplay e fazer algum personagem de que se pinte, né? Inclusive é muito, muito, muito complicado, então precisa ser Sim, passo a passo mesmo. Eu já tive experiência e caramba, é muito detalhezinho, né? Quem vê de fora às vezes acha que sim, não, pintou e não é, tá? Inclusive já passei uma tinta uma vez que quase me deu alergia, então tome cuidado com isso também. sim. Conhecer o corpo é importante antes de você passar uma maquiagem. O corpo, o material, como a parte mesmo já disse, é sempre muito importante. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Paty, você que é cosplayer, você que é geek, você que também, eu como amigo, tenho um certo conhecimento que você adora, por exemplo, o universo de Star Wars, universo de Muito. Comics, universo Marvel Comics. Fala um pouquinho pra gente o que é o fandom. Tanta gente fala, existe também aquelas pessoas que confundem, né, o fandom com aquele com o avô dele, Fã-clube. né, o avô dele, que é o fã-clube, que tem muitos pontos parecidos, são bem semelhantes, mas eles não são a mesma coisa. Então, Paty Manese, você tem propriedade total para falar desse assunto, porque é a tua área também, fandom. O que Sim. é o fandom, Paty? Então, o fandom é uma evolução do nosso querido fã-clube, né? O fã-clube ele ainda existe, ele não deixou de existir, mas ele perdeu muito espaço para o que a gente chama de fandom, né? Que é uma aprofundação naquele tema em específico. Por exemplo, eu faço parte do fandom de Star Wars e eu estou num nível muito grande dentro do fandom, que o fandom ele é o aprofundamento. Então, se você procurar fandom de tais assuntos, de tais personagens, você vai procurar o aprofundamento naquele assunto. Então, Star Wars, você vai querer ler os livros, assistir todas as animações, entender o universo expandido, isso faz parte do fandom. Então, toda vez que você se sentir proprietária daquilo, você pode falar sobre qualquer acontecimento de qualquer arco daquele determinado universo, você está fazendo parte daquele fandom daquele assunto. Então, o fã-clube é apenas eu assistir um episódio, assistir um ou outro, fui lá, faço parte do fã-clube porque eu sei do que ele é, né? Eu sei qual é o assunto principal. Mas se Isso. você não sabe o entorno, Teve fica um à mercê. A união faz a força. Quando você Quando tá no... você faz parte do fandom, você é um super fã, a gente fala. Por isso que tem aquele meme que geralmente, se eu não me engano, o Eric Borgo vive falando, eu sou fã e quero service. Isso é uma frase de fandom, porque eu li os quadrinhos, eu consumi a animação e quando você lança um filme, eu quero meu service. Eu quero aquilo que está no quadrinho que vocês me venderam há 10 anos atrás. Então, é daí que vem essa frasezinha que o Érico Borgo joga lá no Omelete direto, que a gente acaba vendo. Grande Omelete. E também tem uma característica, né? O fã-clube, geralmente, eles... É aquele grupo de pessoas que gostam de um determinado personagem, ator, série, enfim. E eles é muito físico. Quando eu falo físico, existe o fandom que nos traz uma coisa mais virtual, né? Então ele acontece muito em redes sociais, em blogs e na internet mesmo. É uma coisa muito virtual. E o fã-clube, ele é Sim. mais aquelas pessoas que vão, às vezes, enlouquecidas na rádio porque uma banda tá lá ou vai invade hotel e vai atrás de um ator Sim, sim. internacional. Então, também existe essa diferença, mas o que a Paty disse não tem nem o que acrescentar, né? Teve um comentário aqui que eu acho que
Quando você tá no topo do fandom, você é o Marco Pacheco. Marco Pacheco, do Marco Pacheco, gente. Ele é uma Cara, figura. Marco Pacheco é um ícone também, gente, dessa cultura. E ele é fantástico em tudo que faz. Sim. E geralmente, no mundo cosplay, a gente tem algumas pessoas que focam em determinados personagens. Pessoas que fazem só cosplay de X-Men, pessoas que fazem só cosplay de Star Wars, porque ele traz essa possibilidade, porque ele tem várias caracterizações e te dá esse leque, né? Para você poder se caracterizar, se transformar. Sim, isso é verdade. Inclusive, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os eventos mais populares, né? Existem inúmeros eventos aqui em São Paulo, no Brasil, de forma geral, mas eu vou citar alguns populares em São Paulo, como o Anime Friends, a BGS, a Brasil Game Show, a Comic Con Experience, né, a CCXP, outros também não tão conhecidos, mas que são excelentes, como o próprio UpABC. E quando Sim, a Paty direcionou a questão de fandom, existe também a questão do evento ser algo mais direcionado e não obrigatório. Quando eu digo isso, eu falo, por exemplo, o Anime Friends, ele é um evento que ele é muito voltado para o anime, para as animações japonesas. sim, Então, não é porque é anime que eu preciso ser cosplayer de anime. Só que existe um movimento muito grande. Quando você vai no Anime Friends, você vai ver pessoas, muitos cosplayers caracterizados de anime. Isso não é sim, regra, tá? E ninguém vai te julgar se você sim. É de um morar. público-alvo, na verdade, né? Isso, essa é a ideia. Assim como a BGS, a Brasil Game Show, que vai muitas pessoas caracterizadas de personagens de games, porque Sim, aquele é a temática, né? Mas longe de ser algo obrigatório, é só uma questão direcionada mesmo. CCXP é um evento muito livre, claro que é muito forte a questão do stream, das séries, né? Que está sim, muito em alta, mas você vai ver personagens de animes, você vai ver personagens de jogos, de games, você vai ver personagens de séries, de filmes e inúmeros outros personagens de diversos meios aí que entram na questão da cultura pop, né? Bom, sim. eu acho que é isto. Agora, uma questão, Paty, que a gente também tem que falar desse meio como um todo, é, que é uma coisa que é uma questão de histórica e é um processo, né, que nós vivemos até hoje e infelizmente isso nos atinge também. Atinge o cosplayer, atinge o nerd, atinge o geek, atinge a nossa área também, né? Hoje existe muito ainda e é uma luta que precisa acontecer, mas existe a questão do preconceito, a questão do racismo, a questão da homofobia Sim. no nosso meio também. Paty, você já teve alguma experiência negativa com essa situação? Fala um pouquinho pra gente sobre você e a sua experiência sobre isso. Ah, eu já tive experiências diversas. Eu lembro que isso aconteceu na primeira vez que eu usei o meu cosplay, acho que na Comic Con. A Comic Con, para você usar um cosplay é, ligado a uma cultura pop, você tem que estar preparada para ver várias pessoas te parando para pedir uma foto. Isso também foi muito assustador para mim, porque Comic Con, eu fui de Gamora dos Guardiões da Galáxia 2, então todo mundo sabia quem era a Gamora dos Guardiões da Galáxia 2. E algumas pessoas chegaram em mim, olharam para mim e falaram assim: você não combina com o personagem porque a sua boca é muito grande, porque você tem um rosto redondo. E a gente vê isso diversas vezes em eventos, a gente às vezes tem que até intervir de pessoas chamando outras de gorda, de que você não parece com um personagem. As pessoas precisam pensar que cosplay não é um sósia.
Cosplay, ele tá ali para se divertir e interpretar aquele personagem da forma que ele enxerga o personagem. Então, acho que falta um pouco de empatia nas pessoas quando veem outros cosplays nos eventos e sai esses comentários que, por exemplo, na época eu escutei a pessoa falando isso e eu me senti, assim, um lixo. Mesmo com 100 pessoas falando que eu estava maravilhosa, que eu estava parecendo a Gamora, 2 pessoas falando um comentário daquele fere a pessoa e entra na cabeça e fica aquela coisa na cabeça. Se você não for persistente, você acaba levando aquilo consigo. Eu não vou fazer mais cosplay porque fulano de tal falou que eu não pareço com um personagem, que eu não sirvo para isso. Sim. Infelizmente existe, né? O Marco, ele até colocou alguma coisa aqui, e eu acho que é muito interessante a gente falar. Ele coloca uma questão assim: existem pessoas muito parecidas com os personagens. Isso é importante para fazer um cosplay? Então a gente volta um pouquinho lá na questão do cosplay, que eu acho que eu e a Paty acabamos não entrando nisso. O cosplay, o cosplayer, ele não precisa ser parecido com o personagem, ele não precisa ter o tipo do personagem, ele não precisa ter a etnia do personagem, ele não precisa de nada disso. As 2 únicas coisas que você precisa é dedicação àquele personagem que você vai fazer e amor. Eu acho que você precisa dessas 2 coisas, né? Então, uma mulher que vai fazer a Mulher Maravilha, ela não precisa ter o biotipo da Mulher Maravilha. Ela não Exato. precisa ter a etnia da Mulher Maravilha, sabe? São coisas que não são necessárias. O cosplay é você gostar de um personagem, se identificar com esse personagem, querer dar vida para ele. Isso Sim. é o suficiente. O resto, como a Paty mesmo disse, o primeiro cosplay dela, ela se sente um pouquinho insegura, às vezes até por falta de informação, você acaba fazendo uma coisa um pouco mais simples, mas também é um processo você melhorar aquilo com o tempo. Então, o cosplay não precisa ser idêntico ao do ator ou da atriz. Claro, existem inúmeros cosplayers que são muito parecidos com o personagem, são bônus. Sim, eu conheço alguns. Sim, isso é muito legal. Mas isso não significa que isso é um padrão, que isso tem que ser seguido. Não tem que ser seguido, Exatamente. tá, gente? Tá? Cosplay basta você ter amor pelo personagem, se dedicar a ele. Você vai procurar conhecer o personagem, vai procurar ter algumas frases de impacto, né, do personagem, Sim. E dar um pouco do personagem. É isso, gente. sim, eu costumo falar para quem está começando, que chega no meu Instagram e fala, mas minha peruca não é tão igual. Eu sempre falo, cosplay, ele é um processo. Você vai fazer a versão 1, você vai fazer a versão 1.0, você vai fazer a versão 3.0 e você sempre vai querer melhorar. Isso é uma evolução constante. Não tem como você falar que, por exemplo, Driele, você está 100% com essa mística? Não, meu sonho é fazer uma caveirinha de tal estilo, porque eu acho que combina mais. Isso é sempre uma evolução, gente. Então, não adianta você achar que vai querer chegar no perfeito de uma vez só, porque sempre você vai olhar um botãozinho e vai querer mudar, vai querer fazer uma coisa nova. E essa é a melhor parte de ser cosplayer, gente. É você querer melhorar, porque você chega no personagem, você faz, e aquilo é legal por um tempo, é muito bom. Mas se você para ali, uma hora você fala, não, eu preciso movimentar isso. Então, essa é a graça, é querer colocar coisas ali, aumentar, melhorar, e isso vai te motivando mais e mais a fazer, né? Teve uma pergunta aqui interessante, que me chamou um pouco de atenção, da Bruna Pires. Ela pergunta na questão do valor, se é caro fazer cosplay. Paty Maionese, fala um pouquinho da mística, fala como que você chegou na mística, na questão de valor. Você acha que é caro? Dá para fazer muitos cosplays? Como que é essa questão financeira? É complicado, porque a mística, o retorno com cosplay, para falar bem assim, aberto com todo mundo, não é grande, gente. Tem pessoas que entram no meio cosplay, ou então pessoas de fora que vê a gente caracterizado, falam assim, nossa, mas você deve receber muito. Não, gente, isso daqui é por investimento nosso e livre.
Amor. Por puro amor. Então, você vai pegar um dinheiro, você vai investir numa costura. Eu só aprendi depois que você precisa pesquisar a costureira, você precisa pesquisar o tecido para você conseguir reduzir o custo no mínimo. Porque, por exemplo, os cosplays que eu tenho, eles vão de R$ 200 até, eu nem lembro quanto que é o valor, mas assim, é um processo que você mais gasta do que tem um retorno. Então, eu sempre guardo meus cosplays, eu não consigo vender eles. Tem gente que faz isso, trabalha na revenda de cosplays para ganhar algum retorno, né, com isso. Sim. Mas é por puro amor e é um investimento que você precisa pesquisar, não esqueçam. Se você vai comprar, que seja uma peruca ou uma lente, pesquisem o valores antes, porque assim você vai conseguir economizar e talvez o dinheiro que sobre você consiga começar um outro cosplay, né? Sim, isso que você falou, Paty, é total verdade, né? Também existe a questão do cosplayer que ele faz por hobby, e a grande maioria. Mas também existem as pessoas que são cosplayers profissionais, nós chamamos de cosplayers Sim, sim. profissionais, que elas têm o intuito de ir nos grandes eventos, por exemplo, ou investir nas redes sociais para ter um retorno, né? E isso, sabe, são coisas que não muitas pessoas até falam, nossa, mas você fez por amor, você fez para ir para o evento e de repente você quer ganhar dinheiro. É um investimento, isso pode ter volta, e existem as pessoas que não fazem, existem os cosplayers que fazem só por amor e não querem ter um retorno por aqui. Sim, o retorno é só a alegria nos eventos. Gostoso. É muito bom, gente. Muito, muito bom. Então, mas se você quiser falar, não, eu quero ganhar uma renda extra, não, eu acho que é muito difícil você contar com uma renda fixa, porque é muito complicado É. no meio cosplay. Mas você pode sim ganhar dinheiro com isso, você pode ter o retorno do seu traje, tá? Existem trajes e trajes também, por exemplo. Existem alguns personagens que eles usam roupas mais de cotidiano, uma coisa mais simples. Então acaba ficando uma coisa muito mais básica Sim. e sai mais barato. Mas também existem personagens que usam armaduras, elmos, espadas e tudo mais. E aí entra a questão da parte, da pesquisa, que a Paty falou, da pesquisa, de você ir atrás, tem aquele contato daquela costureira, do cosmaker, ou Sim. você produzir, existem tutoriais no YouTube que fazem isso, inclusive, Vários. e aí você acaba diminuindo o custo, mas nem sempre sai barato. Depende muito do É. personagem, entende? E das suas habilidades também. Às vezes você cria e aí você consegue acabar diminuindo drasticamente o valor, né? Sim. É isso aí. Acho que a gente pode falar um pouquinho, Paty. A gente falou um pouquinho lá atrás, mas também tem a questão dos eventos, os grandes eventos aí que a gente acaba participando, que você tem a oportunidade de estar prestigiando. E até na questão do cara que está iniciando, da mulher que está iniciando no meio cosplay. Quais Uhum. são os eventos ideais, assim? Por onde começar, entende? Esse era um medo que eu tinha no começo. Não sabia onde começar, qual evento eu poderia ir, por que eu poderia ir nesse. Então, uma coisa, é uma questão muito importante de ser comentada, né? Ó, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu acredito que isso mude, né? Dependendo de como a pessoa se sente em meio à multidão, e a desenvoltura dela, né? Em frente a outras pessoas, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, primeiro, eu sempre soube o que era cosplay, assim, de mídia, principalmente porque no SBT, alguns programas já mostravam isso, ó, e há muito tempo atrás. Então, o meu primeiro contato pessoal foi no anime Friends, de 2016, por aí, por aquele tempo. Então, eu via o que era um cosplay. Então, eu via que muita gente parava e deixa eu tirar uma foto como se fosse um astro de televisão. Então, aquilo eu falei, caramba, que legal. Mas só que eu também fiquei, poxa, mas várias pessoas querem falar com você, deve ser muito vergonhoso. E aquilo foi
foi matutando na minha cabeça, mas depois você parar. Não, mas não era a pessoa, era o Alucard do anime Hellsing. Então, tipo, aquela pessoa, ela tava por trás de um personagem. Então, quando, por exemplo, eu tô de mística, eu sou séria. Eu não costumo ficar brincando, porque tipo, eu entro no personagem, então as pessoas vão me parar, vão tirar foto, eu vou fazer aquela cara. Então eu aprendi aos poucos a fazer isso. Eu indicaria para quem quer começar a fazer cosplay, conhecer uma rotina de um cosplay. Vai nos eventos. Agora a Sim. gente não tem eventos como é uma época de pandemia, mas quando tiver, com toda a segurança, vão no Anime Friends. Cada cidade tem um evento, gente. Toda cidade tem um evento. Aqui, perto da minha cidade, tem Guarulhos, que tem evento geek. Ele é mais simples, mas tem cosplayer lá. Você vai ver as pessoas sendo paradas, você vai ver aquela rotina de muita movimentação e você vai ver se aquilo serve para você não ficar assustado, que nem eu fiquei na CCXP, porque a CCXP é o maior evento que a gente tem. Então, não se compara com qualquer outra experiência, já é uma experiência muito acima do normal. Então, vale a pena você dar essa pesquisada de campo e depois começar a montar o seu cosplay para ir nos eventos. Exatamente. Meu Deus, a Paty fala. Eu não preciso nem completar nada. Tudo. Bom, vamos lá. Tem também a questão de, eu sou geek, eu adoro a cultura pop, mas eu não, eu acho muito bonito o trabalho do cosplayer, mas eu não quero ser um cosplayer. Porém, eu quero conhecer os eventos. Então, o que tem nos eventos além da atração cosplayer? O que a gente pode falar para chamar essas pessoas a conhecerem os eventos, Paty? Então vamos lá, dos eventos que eu já fui e dos que eu mais gosto, né? Você tem os públicos-alvos e você também tem a temática do evento. Exemplo, o Anime Friends, ele é muito mais uma feira do que, por exemplo, um evento de exposição de conteúdo para vocês poderem assistir depois, o trailer, essas coisas. Ele é muito mais voltado para você encontrar absolutamente qualquer coisa referente àquela cultura japonesa, aquele anime, aquele desenho. Então, você quer um colar, você quer uma camisa, um vestido? Lá você vai encontrar e vai encontrar algumas atrações como música, reprise de animes, danças e etc. A Brasil Game Show, que é uma das que eu mais amo, que eu aconselho todos a irem. Se você é viciado ou não, se você gosta de um joguinho ou você gosta de todos, vão na BGS. É um evento para toda a família. Você tem possibilidade de jogar os jogos que são lançamentos, de assistir pessoas jogando, de comprar um fone novo, um headset, que seja. É um evento muito bom, porque você tem cosplay tanto de jogo quanto de quadrinhos e de filmes. Eles dão essa possibilidade aos cosplays, dão apoio aos cosplays. Então, é um evento que eu tenho no coração. A gente tem a CCXP, que eu também indico para as pessoas irem. Tem uma quantidade de painéis inúmeras, painéis grandes como Netflix, Warner. Você tem muita coisa, só que ela é um evento mais lotado. Então, se você tiver a possibilidade de ir mais de um dia, vai mais de um dia, porque é cansativo, porém é muito legal. Esses eventos são os que eu adoro. E a gente também tem o OTABC, que fica em Santo André, certo? Isso mesmo. E eu fui, levei meu sobrinho, é um lugar maravilhoso, você também pode levar a família. Vai ser um evento muito mais barato do que os normais, né? Porque você tem o ingresso, então é um investimento, né, que a gente tem que fazer para poder ter um evento de qualidade. Então, assim, esses são os eventos que eu guardo para mim como incríveis, que trazem experiências muito diferentes. Exatamente. Apesar de ser da CCXP a frase que eu vou falar, eu acho que vale para a maioria dos eventos, que é viver o épico. Gente, é uma experiência única, cada um deles, né? Eu particularmente, assim como a Paty, o Marco Pacheco comentou aqui embaixo, eu sou apaixonado pela BGS. A Brasil Game Show é um dos melhores eventos que tem. E eu não falo só pro cosplayer, eu falo também pra galera da cultura pop, da galera que curte o meio geek. É fantástico. E até você que não curte, vale muito a pena você ir conhecer. É assim, surreal. Sim.
né? Vai ter atrações, vai ter a questão de streams, vai ter sorteio, você vai poder comprar um monte de coisa bacana, você, sabe, vai conhecer uma Eu, cultura muito, muito diferente e, cara, é apaixonante, é muito legal. sim, você pode pensar também no fato de que a CCXP é muito mais abrangente para absolutamente todo mundo. Ela não só vai abordar aqueles pontos de games que a BGS pegou, aqueles pontos de anime que a Anime Friends tem, mas eles levam tudo para um lugar só. Por isso é um evento muito grande, muito cheio, sim. Ele vai trazer uma experiência totalmente nova, porque você vai ver a Netflix ali, você vai ver a Warner, você vai ver um Cinemark da vida do outro lado. Então, é muita empresa grande e muito assunto grande que eles vão trazerem. Você vai sentir de brinde de lá. Se você quiser ser, só alguns toques, tá? Se você quiser ser cosplayer, você vai sair muito cansado de lá, com o pé dolorido. Sim. Não tô desmotivando, tá? É só falando a realidade mesmo, porque você vai cansar. É um evento A muito Bruna, gostoso, mas você gasta muita energia nele. A Bruna. demais. Ela colocou um comentário muito legal aqui que eu apoio totalmente. Criar eventos geeks no espaço cultural de forma gratuita para a população seria algo que deixaria mais acessível para quem não consegue investir, com certeza. Sem dúvidas. Eu conheço algumas pessoas de outros estados que fazem eventos, então elas buscam apoio de outras pessoas para poder criar um evento na cidade. Eu tenho uma amiga que é do Maranhão e ela falou que lá eles fazem isso, mas o espaço público conseguir montar um evento que seja parecido ou nos moldes de uma BGS, de uma organização, de ter uns painéis, de chamar cosplayers, dar um cantinho para eles se arrumarem, porque isso é muito legal nos eventos, a gente vê isso em quase todos. Então, é uma coisa muito importante para gente e é muito importante para a cultura, porque aquela pessoa que não tem a possibilidade de ir numa CCXP, por ser longe, por ser caro o ingresso, ela vai ter a possibilidade de ir no Centro Cultural, que é aqui próximo, e conseguir ver o mesmo cosplayer que vai estar lá na CCXP. Então, essa acessibilidade precisa existir, precisa Sem ter o apoio. inclusive a gente já conhece um que é bem, ele está se popularizando bem. Ele é um evento muito acessível, que é o Perifacon, né? Então Sim, a gente precisa, na verdade, ter um investimento maior em eventos semelhantes para espalhar, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, para as pessoas terem um maior acesso, né? Porque às vezes a pessoa quer conhecer de fato a Brasil Game Show ou a CCXP, mas ela é um pouquinho cara, tem um valor assim um pouquinho acima da sim. média. Então, trazer essa experiência de forma gratuita por eventos semelhantes assim, espalhar e muito a nossa cultura, espalhar e muito o Sim, conhecimento sim. sobre Sim, o que foi abordado até então, né? quando veio o Perifacon, alguns cosplayers falaram, gente, mas ele é longe, talvez não tenha estrutura, mas eu acredito que todo mundo precisa pensar assim, quem vai popularizar esse evento vai ser a gente. Então, Sim, de qualquer forma, eu acho que o apoio de todo mundo precisa ser efetivo nesse tipo de evento para a gente poder crescer ele e todo mundo poder consumir esse tipo de cultura, esse tipo de festival. Porque sim. ele ainda consegue pegar uma parte da população e a outra ele deixa de lado. Então é importante a gente levar para essa outra parte, assim, todo mundo tem acesso ao que a gente chama dessa cultura geek efetiva. É isso aí, Paty, você, como eu já falei, você arrasa nas respostas. Bom, vamos lá. Um beijo a todos, a Tim Lari que mandou curtir demais a BGS. Você é das nossas, Lari também É verdade, é nosso grupo. maravilhosa. Deixa eu ver, Teixeira Costa Gianni. Um salve para você. Que bom que você está Ah, acompanhando a gente.
Teve mais alguém que comentou? Deixa eu ver aqui. Teve o Marco, a Inade. Aqui, ó. Pri, você perguntou, Pri Fofinha 19, você perguntou se tem previsão para abrir o Centro Cultural da Vila Formosa. E não, nós não temos essa previsão ainda. Porém, a gente está fazendo algumas intervenções online para ter essa aproximação com vocês, como é o caso dessa live. Mas até o momento a gente não tem essa previsão de reabertura dos centros culturais, tá bom? Mas vocês podem estar seguindo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Esse Instagram, no caso, aqui é o CC Vila Formosa, e aí vocês acabam ficando um pouco mais próximo aí dos centros culturais. A Bruna também comentou que tem um Penha Geek no Centro Cultural Penha, é excelente, a gente falou um pouquinho do Perifacom, então também é um evento muito bacana para quem não tem as condições para ir num evento muito grande, que acaba sendo um pouco mais caro. Penha Geek é um ótimo exemplo, fica no Centro Cultural da Penha, tá bom? E é excelente. Gente, alguns agradecimentos aqui eu vou deixar agora, né? Centro Cultural da Vila Formosa, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite, por ceder esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a nossa tribo, sobre o que a gente tem conhecimento. Muito obrigado de coração. Agradeço também, mando um abraço especial para a Morize, né? E que ela é a coordenadora do Centro Cultural Vila Formosa. Obrigado, Morize, um beijão para você, obrigado de coração. Secretaria Municipal de Cultura, obrigado, vocês são demais. Muito obrigada. Falou muito sobre cultura. E assim, muito obrigado mesmo por nos deixar trazer um pouquinho da nossa cultura também, né? A Cia Marum, agradeço muito a Cia Marum por tudo. Cia Marum, obrigado, vocês são demais, amo vocês, eu sou suspeito para falar. Gente, muito obrigado pela interação, muito obrigado pelos comentários. Não deu para responder todo mundo, não deu para interagir. O Léo falou, o Marco falou bastante, a Lari falou, Bruna falou e todos os outros, muito obrigado. E especialmente para essa mulher que, gente, é fantástico, né, Paty? Paty já me salvou em evento que eu tava morrendo de fome, tinha perdido o cartão. Paty já, cara, pintou minha cara. Paty já me salvou de um monte de coisa. E ela é uma parceira, inclusive a Paty é um presente do meio cosplay pra mim, que eu amo demais. Ai, que linda! Tô com vergonha? E aprendi muito com você, sou seu fã e é uma honra estar assim conversando com você nessa live, estar podendo compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos com as pessoas que interagiram aqui com a gente. Paty, você tá maravilhosa. Paty, muito obrigada. Assim, você brilha, você é demais. Sou muito apaixonado pelo seu trabalho e pela sua pessoa. Você é maravilhosa, Paty. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Gira, que é isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero muito de coração que os centros culturais abracem essa causa da cultura geek, que é muito grande, dá para ser muito explorada, que foi só um esboço, foi uma coisa bem pincelada, e dá para a gente se aprofundar muito mais e trazer mais conhecimento aí para vocês que têm interesse, tá bom? Então, gente, muito obrigado, que a força esteja com vocês, e sigam a gente nas redes sociais. Paty Maionese, fala o seu Instagram. Paty com 2T e I, ponto, maionese. Segue lá. Sigam a Paty, ela é maravilhosa, gente. E eu sou o Paul Henry, então é Paul, underline, H-E, outro E, N-R-Y. Paul Henry. Tá bom? Gente, grande abraço, muito obrigado. Beijo no coração de vocês e força aí para todos. Tchau! Tchau! Arrasado.